com falhas do Rossi para piorar a situação para o Flamengo. E se o treinador fosse o Felipe Luiz? Primeiro, a expulsão do Carrascal. Sacanagem no começo do jogo. Não... Jorge Carrascal é o vilão do Flamengo. Olha, tá lá o Paulinho fazendo graça. Tá lá de gracinha. O técnico Leonardo Jardim foi muito mal. Tomou 2 frangos. Essa derrota vai na conta de Jorge Carrascal. O Rossi tá de brincadeira. A denúncia que o Mauro César faz é humilhante pro Flamengo. O Ibape nessa troca também são responsáveis pelo desastre que foi para o Flamengo. Vocês vão ver o Flazoeiro aí, é um flamenguista que tá desesperado. Esse jogador bichado e machucado e horroroso. Aí o Felipe Melo tem coragem de falar isso aqui? Para! E se fosse o Felipe Luiz? Jogos E cara, se todas essas declarações que os caras deram se confirmar, é ruim pro Flamengo. Na moral, eu vou dizer uma coisa aqui. O Palmeiras acaba de fazer o 3º gol. Na moral, esse jogo foi condicionado a 2 coisas. Primeiro, a expulsão do Carrascal. Sacanagem no começo do jogo, não podia ter sido expulso. Irresponsável, moleque, deu mole. Ponto. Agora, o Rossi tá de brincadeira. O Rossi tá brincando. 2 frangos no único jogo. Frangou contra o Atlético Paranaense semana passada. Falhou contra o Vitória na eliminação da Copa do Brasil. A diferença no segundo tempo. As bolas que foram no gol do Palmeiras. O Carlos Miguel pegou, salvou a bola do Paquetá, salvou a cabeçada, salvou tudo. E o Rossi tomou 2 frangos. 2 frangos. Ah, Flazoeiro, tem que ser grato, Rossi, porque ele fez o que fez em 2025. O Felipe Luiz fez o que fez em 25 e foi embora. Acabou. Eu sou grato. Tá lá no ninho, lá o troféu. Garrou pênalti contra o Estudiantes. Garrou pra caramba na final. Garrou na semifinal contra o Racing. Eu vou ser grato pra sempre. Mas 3 jogos em menos de 1 mês que o Rossi falha. Pô, não pode. Não pode, pô. E aí o jogo é condicionado a isso, a uma expulsão vagabunda, sem vergonha, no começo do jogo, e o Rossi tomando 2 frangos, quando o time acreditava, o Flamengo acreditava que dava. O Flamengo começou o segundo tempo acreditando, vai dar. Aí me vai o Rossi, toma um gol de bola desviada de ombro, e agora toma outro, pô. E agora tá lá o Paulinho fazendo graça, tá lá de gracinha, vice da Libertadores, foi vice pro Botafogo e foi vice pro Flamengo, vice, jogador bichado e machucado e horroroso. Você sabia que o Jorge Carrascal tem 2 gols marcados pelo Flamengo em 2026 e 3 expulsões? E olha contra quem? Contra o Corinthians, aquele cartão vermelho que comprometeu muito o Flamengo e a taça ficou com o time paulista. Contra o Fluminense, recolocando os tricolores no jogo que estava resolvido. Pois é, foi até multado depois disso. E novamente expulso com 20 minutos de jogo diante do Palmeiras, num jogo super importante. Bem, o Flamengo jogava muito melhor, já poderia ter feito 1-0. Carrascal pela direita, Paquetá mais centralizado, o Lino pela esquerda jogando muito bem. O camisa 20 perdeu um gol cara a cara com o Carlos Miguel quando o jogo estava 0-0. E aí vem a expulsão do cartão vermelho para o colombiano. O árbitro foi rigoroso? Podemos dizer que sim, mas sabemos como são os árbitros brasileiros, né? O rigor é grande em certos lances e foi dado cartão vermelho. Acho que a grande responsabilidade ou irresponsabilidade é do jogador do Flamengo, que poderia ter evitado aquele tipo de lance, né? No meio do campo, 20 minutos de jogo. Bem, isso mudou completamente a perspectiva da partida e o Palmeiras, com um homem a mais, passou a atacar, a ocupar mais o campo de ataque, chegou ao seu primeiro gol, no segundo tempo chegou o segundo, em um momento em que acho que o técnico Leonardo Jardim se precipitou, porque lançou o time muito à frente, rápido demais, cedo demais, com a saída do Everton Araújo e a entrada do Bruno Henrique. Havia um corredor central muito livre para o Palmeiras trabalhar. E o Palmeiras começou a aproveitar as oportunidades até que chegou ao seu segundo gol com o Alan e mais uma bola defensável que o Rossi não defendeu. Depois disso, o Palmeiras nem teve apetite para buscar mais gols, ficou no contragolpe, Flamengo no campo de ataque, mas criando muito pouco. Afoito, cansado e com um homem a menos por muito tempo. Essa derrota vai na conta de Jorge Carrascal. O que fará José Boto com o jogador que ele contratou e que ele não vendeu porque não quis, porque teve propostas depois que fez um bom começo pelo Flamengo? Jorge Carrascal é o vilão do Flamengo e o herói do Palmeiras dessa vez. Mas não é só dele a responsabilidade. O técnico Leonardo Jardim foi muito mal. Abriu o time quando o objetivo, empatando sem gols com um homem a menos aos 20 minutos, seria o quê? Fechar o time, não tomar o gol, sustentar o empate até onde fosse possível ou quem sabe buscar
até um gol da vitória, numa situação circunstancial, um contragolpe, uma bola parada ou coisa parecida. Ao contrário, soltou o time do Flamengo, especialmente no segundo tempo, quando já perdia por 1-0, fazendo uma troca suicida, colocando um atacante, Bruno Henrique, no lugar de um volante, o Everton Araújo. Deixou o time do Flamengo completamente exposto, não entendendo nada do contexto da partida. E aí veio o segundo gol, o terceiro gol, ambos com falhas do Rossi para piorar a situação para o Flamengo, diante de um Palmeiras que nem agrediu tanto, ficou jogando ali no contragolpe e tal. Fosse um time mais apetite pelo gol, teria encurralado o Flamengo e feito até mais gols, porque o Flamengo estava cansado, jogadores correndo com um a menos, ou seja, o técnico foi muito mal, ele foi muito mal. E aí o que me chama a atenção é que esse técnico foi contratado pela dupla BAP, presidente, e Boto, diretor de futebol, para o lugar do Felipe Luiz, que em 3 situações adversas conseguiu montar a equipe de forma defensiva para sustentar um empate, e isso levou o Flamengo a títulos. Foi assim na semifinal da Copa do Brasil 2024 contra o Corinthians, quando perdeu o Bruno Henrique expulso aos 27 minutos de primeiro tempo. Foi assim na Libertadores, quando perdeu o Plata aos 11 do segundo tempo expulso, segurou também o empate sem gols. O Flamengo foi à final das 2 competições, ganhou ambas, Copa do Brasil 24, Libertadores 25. E foi assim também no Brasileiro, na Vila Belmiro contra o São Paulo. O Flamengo como visitante fez 1-0, aí teve a expulsão do Plata no segundo tempo, logo depois do gol que abriu o placar. Tomou o gol de empate, mas sustentou também com uma linha defensiva mais fortalecida aquele ponto que era importante no contexto, que ajudou o time a ser campeão brasileiro. Nesse contexto do jogo desse sábado, com um homem a menos, o empate interessaria o Flamengo. Estava 4 pontos atrás, com um jogo a menos, podendo diminuir essa distância para 1 ponto. Aí se abre, toma de 3, uma derrota feia, e fica a uma distância de 7, que pode cair para 4. Ou seja, era bom o empate para o Flamengo a partir do momento da expulsão do Carrascal. O técnico não entendeu por quê. Os dirigentes fizeram uma troca autoral e trocaram um técnico melhor por um técnico que é bom, mas é pior do que aquele que eles tinham. Pura vaidade. Assinaturas de Boto e BAP nessa troca também são responsáveis pelo desastre que foi para o Flamengo e um triunfo para o Palmeiras no Maracanã na noite desse sábado. E você pode triunfar também com a VaideBet, a casa das maiores odds. Como? Acesse o link que está nos stories, crie sua conta e aproveite, que tem aposta para fazer aí muitas oportunidades com as odds da VaideBet no Campeonato Brasileiro, que tem rodada esse domingo, tem Libertadores e também tem Sul-Americana no meio de semana. Agora presta muito atenção que isso daqui é humilhante pro Flamengo. E se o treinador fosse o Felipe Luiz? Será que... Como é que seria, né? Será? Ah, são 2 jogos diferentes? Para mim são 2 tempos diferentes. Dois tempos diferentes. Um tempo que o Flamengo tá com 11, que o Flamengo era muito superior, depois foi expulso, o Palmeiras foi amplamente superior. Mas a pergunta é... E se fosse o Felipe Luiz? Porque segundo o diretor do Flamengo, contrataram um cara que joga de várias formas, né? É isso, ali ó. Parabéns ali, Abel. Parabéns, Palmeiras. Vitória super importante. Mas isso aí é o seguinte, só aumenta a rivalidade. E esse Flamengo é bom Flamengo. Esse Flamengo é fera também. Isso faz com que o Palmeiras, a vitória, seja ainda mais importante. E aí, nação, ó, o Flamengo tem que abrir o olho, hein? Não adianta ficar jogando bem na hora da decisão, acabar falhando. É a segunda vez, é a segunda decisão que o Flamengo vai mal. Com o Leonardo Jardim. Já tinha ido mal na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Vitória e hoje era uma decisão. Não tem como falar que não era. Se o Flamengo tivesse ganho, ele diminuiria pontos para a equipe do Palmeiras, apenas 4. Agora o Palmeiras abriu 7. Fica mais difícil você ter que remar todo um segundo turno para alcançar o Palmeiras. E não adianta. A equipe do Flamengo tem que ter atenção. Ah, mas o problema foi o Carrascal. O Carrascal não foi pai do time? O Carrascal não é um dos titulares? O Leonardo Jardim não dá moral pra ele? Então, cara, é mais uma pipocada do Flamengo, uma decisão. A primeira custou a eliminação da Copa do Brasil. Dessa vez custou ver o Palmeiras adiantar ainda mais a tabela. Isso é muito ruim. O Flamengo tem que ficar muito ligado, porque assim, ó, o sinal de alerta é ligado. Você joga bem, muitas das vezes ali no Maracanã, ou durante o Campeonato Brasileiro, e na hora da decisão, na hora do pega pra capar, a equipe não tem o mesmo desempenho, seja ele porque um jogador moscou e ergueu o pé e acabou sendo expulso, ou então porque jogou mal contra o Vitória igual foi eliminado, tem que ficar com o sinal de alerta muito ligado. Mas ó, vamos fazer o seguinte, bora botar fogo nessa discussão. Agora eu quero saber da tua opinião. Vocês acham que eu tô exagerando, que o Flamengo tem um bom desempenho e acho que tá jogando bem? Ou vocês acham que realmente o Flamengo precisa ligar esse sinal de alerta? Quero saber aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Quero saber muito da tua opinião, mas antes de você comentar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.